Você vai se esforçar, vai treinar muito, muito, muito. Não existe treino forte. Treino forte é quando nós estamos a treinar forte. Quando vês a dedicação que esses indivíduos conseguem ter, tu depois pensas, porque é que eu também não consigo fazer o mesmo, né? Eu vejo muita gente, às vezes, a entrar já com a cabeça do ele é mais forte que eu provavelmente vou perder. Não, é mais forte, é mais uma razão para ganhar. A mente comanda o corpo. O que nós pensarmos e o que nós acreditarmos que conseguimos fazer, eu acredito que nós conseguimos fazer. Você tá lá para dar o seu show. Se você chegou no Mundial é porque você tem potencial para ganhar. Você tem potencial, você treinou para aquilo, você se dedicou, porque você não chegou lá por acaso. Eu não permito que nada nem ninguém me impeçam de chegar ao sucesso que eu ambiciono para mim, mesmo que esse alguém seja eu próprio. Quanto mais aguentas, mais ganhas. O judô é repleto de lutas. Mas eu não estou falando apenas das lutas onde se busca sobrepujar um oponente em cima do tatame. Eu estou falando da luta por trás da luta. As lutas que só você conhece e sente ao longo da sua jornada rumo ao topo do pódio. A luta interior de cada judoca. No alto rendimento, a chance favorece a mente preparada. A mente que se mantém em quietude no âmago da batalha, a mente que se beneficia das tempestades. Treine a mente e eleve o seu judô ao próximo nível. Atletas querem aprimorar a performance enquanto mantêm e fortalecem a saúde mental. Mas a realidade é que os atletas são tão propensos a apresentar desafios à saúde mental quanto a população geral. E pode ter certeza que nesse momento, muitos sofrem em silêncio por conta de uma pressão social, uma crença de que se deve estar bem a todo instante, a todo momento. Existem vários fatores de risco ao longo de cada etapa de um ciclo olímpico, e o que pouca gente percebe é que os atletas podem estar em risco máximo de desenvolver algum desafio à saúde mental durante o pico dos seus anos competitivos. A carreira e também a pós-carreira de um atleta tem que ser sustentável, e a saúde mental é uma forma de salvaguardar a integridade de cada atleta. No fim das contas, a mente importa. E para conversar sobre o aspecto mental do treinamento atlético, eu convidei ela, que é atleta da seleção portuguesa de judô e uma pessoa que eu tive o prazer imenso de conhecer, Raquel Braz. Então, bora, Raquel. Primeiro, muito obrigado por você concordar em conceder essa entrevista, em conversar. Eu quero também reforçar que, a partir do momento em que você concordou em conversar, em conceder essa entrevista, é um grande passo para o fortalecimento desse aspecto mental do treinamento atlético, especificamente no contexto do judo. Isso ainda não é uma prática consolidada, sejam nos clubes ou nas federações de judo, e para mim, ter a sua perspectiva vai ser algo assim sensacional, vai ser sensacional. Então, eu quero te agradecer e quero saber um pouco assim da tua
trajetória, vamos falar sobre mentalidade, vamos falar sobre um monte de coisa. Então, para começar, eu quero saber se você já nasceu fazendo Zenpou Kaiten Ukemi. Você já nasceu assim? Não, quer dizer, eu desde que sou pequena sempre fui bem ativa. Aham, Então era a minha mãe sempre a procurar por mim e quando as coisas assim sossegavam um bocadinho, ela ia ver eu estava em cima de um muro qualquer. aham. Então, aventura e já preparar-me para as quedas foi sempre comigo. Mas também primeiro eu queria agradecer por me teres convidado e espero que este assunto seja algo que vá ser cada vez mais falado e mais levado a sério, porque realmente é algo necessário, tanto para toda a gente e aplica-se bastante na área do desporto, porque não é fácil consolidar e conseguir relacionar tudo aquilo que os atletas passam, seja neste caso dentro e fora do tapete, com aquilo que se passa cá dentro, que às vezes não é aquilo que se reflete para fora. Mas pronto. Mas sim, não nasci lá a fazer, mas sempre fui ativa. Sempre foi bastante ativa. E Uhum. como é que foi esse processo seu, assim, de começar o judo? Como é que aconteceu isso? Da onde que surgiu isso? Então, eu quando era pequena, ainda nem estava no primeiro ciclo do ensino básico, ahm, puseram-me em aulas de balé. Eu tinha 3 anos, puseram numa aula de balé, da qual eu depois não me identifiquei, não gostava do tutu rosa, não gostava que me punham um laço maior que a minha cabeça na minha cabeça. E por acaso, nessa aula, ao lado de balé, havia outras aulas. E uma delas era uma aula de judo. Hum. Então eu simplesmente disse aos meus pais, aquela coisa de criança, do não gosto disto, quero experimentar isto. E fui experimentar a minha primeira aula de judo ali com 4 anos. E simplesmente adorei. Eu, naquela altura, obviamente, não é o judo que faço hoje em dia, nem pouco nem mais ou menos, é uma coisa muito mais de brincadeiras, mas também o aspecto do meu primeiro treinador, ter sido ele a dar-me aquela aula, naquela altura, acho que foi o que me fez gostar tanto, porque eu gostei imenso dele, gostei do ambiente, dos jogos. Depois, quando começaram a introduzir um bocadinho de técnica, mesmo pela mais básica que fosse, eu gostei, senti que era aquilo que eu queria fazer e que eu me adaptei melhor. Eu fiquei, isto é muito melhor do que fazer um plié, Já é muito percebi. mais fixe. Então foi aí que começou tudo, foi aos 4 anos. Então, você está dizendo, assim, de certa forma, que é aquela ideia, né? A primeira impressão é que fica, né? Então, É, é muito importante você ter uma boa primeira experiência no judo para, pô, que você esteja aí agora, para que a gente pudesse estar conversando agora, né? sinto que é muito isso, porque em idades tão pequenas como 4 5 anos, é difícil chamar a atenção e manter a atenção da criança em alguma coisa que ela não tenha uma boa impressão, que ela não. Se a primeira vez ela não gostar daquilo, ela nunca mais vai querer tocar naquilo, nem experienciar da mesma forma. Sim, Uh, por isso, acho que mais do que em outras idades, quando são ainda mesmo criancinhas, a primeira impressão é muito importante. E foi isso que eu tive, foi uma boa primeira impressão e uma boa pessoa para me começar a dar aulas de judo. Ou seja, isso é muito, eu gostava também muito mais do treinador do que se calhar eu gostava da minha professora de balé, de quando fazia. já percebi. Agora, eu me lembro, assim, há um bom tempo atrás, quando eu comecei o judo, foi na escola e todo mundo da minha sala de aula, da minha classe, começou também. Só que foi passando o tempo, e não tanto tempo assim, e no fim das contas,
só eu que sobrei no fim das contas. Só eu fiquei no judo no fim das contas da turma inicial que ficou comigo. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você o que, o que você acredita que contribuiu para que você ficasse no judo tanto assim tanto tempo e tá aí até agora? Porque eu vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta que eu reflito muito, tá? Então, é uma coisa que a gente poderia pegar um café aqui e ficar a tarde inteira conversando sobre isso. Será que, até que ponto, digamos assim, o judô ele disciplina as pessoas e até que ponto você já precisa ser uma pessoa disciplinada para ficar no judo, Ok, ok. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. não é? Acho que a parte, acho que depois também se vai aplicar a muitos outros desportos, que é impressionante. É assim, acho que tem a ver também com a nossa personalidade, com o caráter de cada um, com a vontade de cada um, porque aquilo que eu sinto bastante é que naquela altura em que o judo ainda é muito básico, temos várias brincadeiras, o aquecimento é um jogo, no final do treino tens outro jogo, hum, e tens aquela ideia de ir, vou passando de cintos com uma certa facilidade, entre aspas, porque não é algo que tu precises dedicar tanto tempo. E enquanto tu ainda és pequeno, pronto, aquilo ainda faz parte da tua rotina de vida, que dá ali uma disciplina, ensina-te valores de respeito, de amizade, de teres consciência de que ações tuas, de certa maneira, podem magoar o outro, então tens de ter cuidado. Isso é importante para as crianças, mas chega ali à altura de que as crianças começam a ficar um bocado mais independentes, viram mais velhas e começam a ter outro tipo de vida, o que é totalmente normal. Começam Interesses, a assim, né? querer, sim, começam a querer sair, ou percebem, não, eu gosto é mesmo de ser assim um bocado mais sedentário e ficar em casa a ver filmes, a ler, hum, e também, pronto, das próprias relações, por não ser ó tão fácil ir para o treino, então mais vale ficar em casa. Então chega ali à altura, vá, vamos dizer, da adolescência, em que começa-se a ter mais liberdade para se fazer outro tipo de coisas, e aí é preciso ser disciplinado para manter a cabeça no sítio. Mas mais do que disciplinado é começar por fazer um exercício muito simples, que é pôr prioridades. Ou Uau! seja, hum, de fazer uma escolha clara, da prioridade que se quer ter. Eu, com 13, eu aos 13, o meu pai simplesmente me disse assim: Raquel, olha, tens aqui que fazer uma escolha. Ou queres fazer o judo a sério, para chegar aos objetivos que tu dizes que queres chegar, ou não levas o judo a sério, estás aqui por brincadeira, para te mexeres, pronto, para te divertires um bocadinho ao final do dia, mas depois tens o resto da tua vida social, podes ir a festas, podes fazer isto, tens outros tipos de momentos de lazer, mas tens de fazer uma escolha. E depois dessa escolha, sim, é ser disciplinado. Se eu escolhi o judo como prioridade, eu agora tenho de assumir a disciplina, né, e o compromisso a que eu me propus para todos os dias levantar-me, ir treinar, descansar como deve ser, alimentar-me como deve ser, estar concentrada no treino, ou seja, ser realmente uma atleta, porque isso também é um assunto bastante importante. Porque ser atleta não é só no momento em que estamos dentro no tapete, no nosso caso, mas o ser atleta eu vejo que é uma profissão a tempo inteiro. É durante o dia inteiro, se tu és um atleta. Porque se tu não dormires bem, se não descansares bem,
não vais ter energia para o treino. Então não vais ter tanto rendimento. Boa. Se não comeres bem, também não vai surtir efeito, porque se calhar o treino do ginásio, em vez de dar-te mais 2 kg de músculo, só te dá 1,5 kg. E isso tudo faz a diferença. Por isso é disciplina a partir do momento em que nós temos liberdade para perceber outras coisas que nos rodeiam e termos outros interesses envolvidos. Esse momento, então, que você tomou essa decisão, ela foi um marco, assim, então, pelo que eu estou a perceber. Mas eu percebi quando você falou que tomou essa decisão. Agora, o que eu queria saber é qual foi, assim, o momento, porque eu imagino que chegou o momento, ok, você passou pela parte lá dos 4 anos, foi crescendo e tal, e começou a chegar aquele momento em que as competições começaram a se tornar, digamos assim, mais rotina, digamos assim. E quando foi que você percebeu que é, você estava numa posição do tipo, caramba, mano, é isso agora, isso, eu realmente estou aqui me desenvolvendo como uma atleta. Quando foi que você se deu conta, quando e como você se deu conta de que estava de fato acontecendo? Você de fato é uma atleta. Quando é que bateu esse insight para você? Ok, ok. É assim, eu desde muito pequena eu tinha a ideia, eu vou aos Jogos Olímpicos. Então eu sempre fui muito focada no treino. Ou seja, eu sempre que ia para o treino eu dava lá o meu máximo. Só que por volta dos meus 13 anos eu tive a necessidade de mudar de clube para continuar a crescer, a evoluir. Então, e esta conversa, eu lembro perfeitamente, aconteceu no carro, depois estávamos a voltar do treino, porque quando eu já tinha mudado de clube e vim fazer judo com o mestre Renato. E o meu pai fez-me essa questão, porque aos 13 anos é aquela altura que começa, lá está, a começarmos a ter outros amigos da escola e a querer sair. Então ele fez-me essa questão de uma maneira bastante frontal. E eu tive ali um tempo a pensar, só que depois apercebi-me, bem, eu treino tanto e eu esforço-me tanto e sinto-me a pessoa mais feliz do mundo quando estou em cima do tapete e sinto que é um lugar que eu posso ser eu própria, ou seja, não há Raquel politicamente correta, não há Raquel Aham. extravagante, não há Raquel que tem de ser séria, não, é apenas a Raquel a fazer o que ela gosta. E a dar o máximo dela. Então acho que eu sempre tive a noção que eu queria ser atleta, a sério, e sempre me esforcei para tal. É isto que eu quero. E depois o momento que eu ainda deixou-me mais marcado em mim que eu sou um atleta e eu tenho futuro e estou-me a desenvolver no judo, foi quando eu recebi a minha primeira convocatória da federação. Explica então, mais ou menos, como é que, se você souber e puder também explicar, como é que funciona mais ou menos isso? Porque cada país tem um jeito diferente de Ok. lidar com as coisas. Ok, em Portugal isto às vezes vai sofrendo algum tipo de alterações, sofreu assim uma alteração maior depois da pandemia ou durante o período da pandemia, mas funciona da seguinte maneira. Nós no campeonato nacional começa a ter mais importância a partir de cadetes, os lugares do pódio é quem costuma ser convocado para as competições todas.
principalmente o primeiro e o segundo lugar. Ou seja, os que vão à final são os que têm mais hipótese de receber convocatórias. E isto sempre foi assim. Agora, depois e durante a pandemia, o que a Federação decidiu fazer foi os campeonatos, ou seja, os resultados desportivos continuam assim a ser um grande indicador de convocatória para as provas, principalmente as internacionais, mas também adicionaram o parâmetro que a participação nos estágios da Federação, que acontecem de forma bastante regular, também são importantes para a convocatória. Ou seja, tu até podes ter sido campeão nacional, mas nunca participaste num estágio da Federação para o qual tu estás convocado, mas o que ficou em segundo também foi à final e sempre participou nos estágios, provavelmente é o segundo lugar que vai ser convocado. Então é um critério muito mais assim de hoje, pelo que eu estou a perceber, é um critério muito mais de compromisso, digamos assim. Sim, também. É deles verem que tu realmente treinas, tu esforças, tu estás lá a marcar a presença e obviamente não é só marcar a presença, eles Sim. de verem que tu treinas, que tu realmente te esforças, de que em vez, dizem para fazer 12 randóris, isto é um exagero, mas dizem para tu fazer os 12 e tu fazes 13 randóris. Tu assim, até vou fazer em outro grupo para fazer mais. Fazer mais do que lhe é proposto. Exato. O que isto é uma face dos médios, porque ao mesmo tempo pode ser justo para algumas pessoas, pronto. Por exemplo, no meu caso, este sistema assim trouxe-me bastante justiça, porque no Nacional do ano passado não me correu da melhor maneira, né? Continuei no pódio, mas não fui à final, fiquei em terceiro lugar. Mas eu sempre participei nos estágios. Há 2 anos que estou sempre nos estágios da Federação, até mesmo em momentos que eu estava lesionada e que estava com convocatórias perto, eu fui para o estágio e não tive férias. Durante esses 2 anos eu não tive férias como uma pessoa normal deveria ter. Sim. Pronto, mas reconheceram o meu esforço. Eu fui ao pódio, não o primeiro e o segundo lugar, mas esforcei mais de se calhar com o pódio inteiro. Caramba, sim. Uau. E garanti assim o meu lugar nas coisas que eu ia querendo participar e acabaram por convocar-me a mim, por exemplo, para o europeu de cadetes, o meu último europeu, convocaram-me assim para o Festival Olímpico, por exemplo, mesmo depois do Festival Olímpico, sabendo que eu estava com a tia partida, que eu tinha uma lesão, depois ainda me convocaram para uma Supercopa de Espanha nas Canárias, ou seja, eles assim, ok, ela está lesionada, mas este tempo que ela está agora, até esta prova, ela já vai estar recuperada. Então vamos apostar na Raquel ainda assim. Porque ela esforçou-se e trabalhou até agora. E teve sempre bons resultados. Então, para que as pessoas também possam entender e perceber melhor, esses estágios, então, eles são vamos dizer assim, me corrija, tá, se eu estiver equivocado aqui, mas são os treinos oficiais os treinamentos oficiais da Federação Portuguesa de Chuva. São os treinos oficiais. Então, se eu pude perceber bem, tanto os resultados, evidentemente, quanto o teu compromisso nesses estágios, eles são critérios que convocam você, ou um atleta, enfim, para representar o país em competições, por aí. E no seu caso, como você falou agora, se eu percebi bem, até nos Jogos Olímpicos lá da Juventude, né? Sim. Ou seja, nessa questão do Festival Olímpico,
o comitê abre X vagas para os desportos que têm possibilidade de ir e a federação recomenda os atletas, ou seja, à visão da federação deve ir este e este atleta. E aquilo que o comitê faz é olha para, pronto, a lista de cada um, de ok, teve este e este resultado, é um atleta que se comporta desta maneira, ok, está aprovado para ir. Por isso sim, é um relatório, ou seja, cada atleta tem um relatório que as pessoas da federação, seja Uhum. os dirigentes ou não fazem. Quer dizer, gente, o que está claro para mim aqui é que se você não tem esse mindset que a Raquel está falando aqui agora, você já está fora do jogo. Você não está no jogo. Pelo que eu estou a perceber aqui, esse nível assim de comprometimento, essa decisão, o gostar do que você está a fazer, parecem ser fatores assim que se você não tem isso, aparentemente você já ou você está fora do jogo ou você está numa posição de muita desvantagem, digamos assim, em relação a quem tem essa forma de pensar. Por exemplo, você falou, meu, tenho uma lesão e mesmo assim eu vou lá, vou treinar com mais cuidado, evidentemente, mas eu tô lá do mesmo jeito, não vou usar isso como um impeditivo para mim. Isso é sensacional. Isso é sensacional, porque mostra uma certa postura, uma certa atitude que não é uma decisão de todos, né? Então, é incrível. É muito bom mesmo, o Raquel. É um mindset que, poxa, que espero que as pessoas tomem consciência disso, porque é fundamental. Agora, como é que é para você a sensação de estar em cima de um tapete, do tatame ali para a competição? Como é que você se sente, sabe? Ok, Quando você sim. você está ali na fila, aí você caminha até a tua área de competição e você, não sei, né? Cada pessoa tem um jeito, né? Mas aí vai dar uma aquecida e aí cumprimenta e sobe no tapete. Como é que é essa sensação toda de estar Hum, ali no momento? Antes do Hajime ainda. ok. É um bocado difícil descrever a sensação, porque até mesmo de uma altura para a outra e dependendo de uma competição para a outra, a sensação até às vezes é diferente, Verdade. porque as coisas têm o seu valor dependendo daquilo que nós atribuímos a elas. Então, se calhar, uma competição, aqui um Open, que não me vá trazer nada de resultados para que eu possa crescer. É mais livre assim, né? É Sim, mais. vou mais descontraída, vou do género, ok, estou a fazer o que eu gosto, sem pressão, até vou assim a passear com calma, mas por acaso isso é engraçado, porque eu vejo muita gente que parece estar a correr para dentro do tapete, que quer logo que seja o AGM. E eu não, eu gosto de aproveitar o momento em que eu estou a entrar no tapete, então eu sou sempre muito calma. Eu pareço uma velhinha a atravessar a rua. Ah, não, nem estou a brincar, é mesmo, vou Sim. com calma, respiro bem fundo, e eu limpo a cabeça. Eu não gosto de ir com a cabeça cheia de pensamentos que agora não interessam. Eu, quando vou para dentro do tapete, a minha cabeça é como se fosse uma tela em branco. Uau! Sim. Eu sei que é que eu quero fazer, porque obviamente já delineei uma estratégia com o meu treinador e que, pronto, olha, se ela é esquerdina, tu tens de fazer isto assim assim, mas tu tens é de impor o teu judo. Pronto, isto é como se fossem as tintas e a minha cabeça está uma tela em branco. E eu ao combate eu gosto exatamente de ir construindo.
Então aquilo que eu sinto quando eu entro no tatami é uma mistura de alegria, porque é o que eu gosto de fazer, com liberdade, porque eu posso criar naquele momento aquilo que eu quero, depende de mim fazer o meu melhor naquele momento, e de compromisso também, porque se eu estou ali é porque eu me comprometi àquilo, e que eu trabalhei para estar ali. Por isso, sim, é uma mistura de, de sentimentos e de sensações que deixam também um ar desafiante. Hum. E a parte de ser um desafio acho que é aquilo que eu mais gosto. É uma Do- sensação única, não é? Eu, pelo menos, eu nunca senti nada parecido. Sim, porque não tens outros momentos no teu dia a dia para experienciar algo daquela maneira. Porque tu tanto estás nervoso quanto estás com a energia do género, eu quero ganhar, eu quero dar o meu melhor. E isso é bastante importante. Eu vejo muita gente, às vezes, a entrar já com a cabeça do ele é mais forte que eu Uhum. provavelmente vou perder. Não, é mais forte, é mais uma razão para ganhar. Vai derrubar sim, meu! É isso mesmo, é mais forte, ainda melhor. Quer dizer, se tu ganhares, ainda mais forte és. Exato. Por isso é mesmo uma mistura de sensações e eu gosto de encarar sempre as competições como um desafio, o que eu tenho que superar, assim como eu supero-me todos os dias nos treinos. É para isso que eu gosto de competir e de treinar, porque dá-me uma sensação também de eu estar a crescer, Boa. Como é de que. Desculpa, te interrompi. não, 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 de estar a crescer, de ganhar maturidade, de ser melhor do que aquilo que eu fui há 5 minutos. Numa competição, às vezes, pronto, acontece de nós perdermos a meio do caminho e ainda termos uma possibilidade. Então é agarrar essa oportunidade que ainda temos. Não foi o primeiro nem o segundo lugar, que se calhar era o melhor, mas é, é o terceiro e é agarrar essa chance para estar no pódio, para mostrar eu trabalhei e eu mereço estar aqui. Uh, e é essa parte do desafio que é interessante. Não é só focar nas coisas, ou seja, na competição não é só ter um objetivo do género, eu tenho um primeiro lugar. Não, é ter vários planos. É ter o plano A, que é sempre, obviamente, ganhar. Mas se por alguma razão não aconteceu, não é ficar chateado e frustrado de maneira que a nossa visão fiquemos cegos e para baixo, que depois vamos estar a desperdiçar outras oportunidades que nos vão aparecendo. Uhum. Eu E isso adorei também é isso. importante. Eu adorei isso. Essa entrevista aqui, eu já percebi que ela vai ter um número quase infinito de highlights. Porque eu adorei isso. Eu trabalhei e eu mereço esse resultado, caramba. É isso. Ah, parece mais forte, vou para cima. Pronto, acabou. Acabou. Não tem Mas é isso. conversa, não. Aquele pódio ali é meu, ele tem o meu nome ali. Já chega na competição, limpa o pódio, mete assim uma plaqueta. Raquel. Exato. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, como é que, como é que você percebe a importância da mente, não só em competição, mas na tua vida diária, nos treinos e, obviamente, sim, na competição? Essa parte mental, você sempre teve clareza dela ou você foi aos poucos percebendo? Como é que foi isso, assim, para você? Porque, assim, você teve o seu momento em que você tomou a decisão e começou a competir, aí se tornou rotina. Aí, quando é que foi que esse aspecto mental começou a aparecer, ou assim, para você? É engraçado porque também desde
muito nova, eu sempre tive essa noção de que a nossa mente e a nossa mentalidade faz toda a diferença da maneira como nós encaramos o nosso dia a dia e as coisas que nós nos propomos a fazer. Desde pequena que tenho a noção que a nossa cabeça, a nossa mente é algo muito importante para a gente estar bem. Ou seja, não chega a gente estar rodeada de pessoas pois que são amigos, não chega a gente estar bem de saúde fisicamente se a nossa cabeça também não estiver bem, se a nossa mente também não estiver saudável. Porque aí, se a mente não está saudável, o resto também vai acabar por não estar. Não tem como E então, separar, né? exato, é preciso tudo estar interligado e ter um equilíbrio, porque em tudo na nossa vida o mais importante é termos um equilíbrio saudável para nós, porque lá está, aquilo que é bom para uns não é para outros, porque cada indivíduo tem as suas particularidades e a sua maneira e o seu próprio ritmo. Mas desde muito nova eu tenho essa noção, por causa destas questões, mas comecei a perceber isso mais na área do desporto, com simplesmente o facto de eu sempre gostar muito de treinar e fazer judo, mas em alguns momentos parecia que a minha motivação não estava lá, aquela não era a Raquel que gostava de treinar. Uhum. Ou seja, eu cheguei às vezes a momentos de subcarga, de cansaço mental, do género, eu preciso descansar, mas no fim nunca descansava, porque não parava, estava sempre judo, 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 treino, 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 competição, competição, estágio, estágio. E competição a cada final de semana, né? Como você. É assim, muita intensidade, ou seja, viver também demasiado, exato, é ter um equilíbrio, porque é tão importante ter uma rotina de treinos, ter uma disciplina, mas também é importante de vez em quando ter um descanso, ter um alívio dessa pressão toda que é essa rotina. Ou seja, se calhar durante 1 ou 2 dias, em vez de fazer os 2, 3 treinos que faço só um e tiro o resto do dia para eu fazer outras coisas que eu também gosto. Por isso eu comecei a notar a importância da mente quando comecei a ter essas recaídas, porque eu fiquei, não, mas esta não é a Raquel que faz o judo, que gosta de fazer judo, isto é uma Raquel cansada. Uhum. E não só de parte física, cansada da cabeça. E quando nós continuamos a esforçar e assim meio que a forçar a barra para a fazer uma coisa que nós estamos a ficar exaustos, para o nosso inconsciente só vai mandar a seguinte mensagem: estou farta disto. E não é isso que se quer, é necessário ter sempre lá a motivação, mas saber ouvir também aquilo que o nosso corpo e a nossa mente se está a pedir. Se está a pedir um descanso, é por alguma razão. Então é dar uma pausa. Às vezes mais vale dar um passo para trás para depois dar 2 para a frente. Boa. Por isso, eu tive essa noção de mente no desporto quando comecei a sentir estes momentos de exaustão. Aliás, isso é interessante porque desde a Grécia Antiga, na verdade, bem na origem mesmo, dos Jogos Olímpicos, por exemplo, sempre se teve essa ideia do atleta como um ser de outro planeta, né? Do herói. Ou na metáfora moderna, né? Eu sei que às vezes a gente fala de brincadeira, até para elogiar outra pessoa, mas tem pessoas que usam a metáfora da máquina um pouco longe demais, digamos assim. Embora em certas, como eu falei,
às vezes a pessoa está te elogiando, aí tudo bem, tem contexto, né? Mas muitas vezes a gente, e aqui eu estou falando no contexto muito geral, global, tá? Uhum. Você vê assim, pessoas em clubes e federações, etc., que esse é o tipo de tratamento que se recebe. Então, tipo, o atleta é uma máquina, então vai lutar assim todos os finais de semana e e olha só para dentro do judo quando esquece que existe a Raquel ali. Não só a Raquel atleta, mas a Raquel como um todo, digamos assim, fora da vida no judo. Eu queria saber se, em primeiro lugar, se você concorda ou não, fique à vontade com com o que eu comentei agora. Como é que você vê essa questão assim de atletas, inclusive profissionalmente, serem vistos mesmo como máquinas mesmo, máquinas de resultado, talvez? Sim. Concordo a 100%, porque é isso que eu também vivo, mesmo não, não sendo considerada ainda profissional, mas é verdade. Vão sempre ver-nos como máquinas de trabalho, de treino, e de obter resultados. Ou seja, quando nós ganhamos é máquina, força, és a maior, uau. Mas quando nós não estamos bem e perdemos, porque também temos de dar o mérito merecido aos outros, quando são melhores que nós, foram melhores que nós, e não há nada a fazer. É trabalhar para continuar a superar-nos e, por sinal, a superar os outros. Mas quando nós perdemos, se for preciso, até aquela coisa assim para a próxima corre melhor. E ficam tipo meio a olhar assim do lado do género. Então, mas tu não eras a melhor? E pronto, Desculpa. não, mas é mais vale rir do que chorar da situação. E é muito do desdém do género. Ok, afinal, se calhar não eras assim tão boa quanto estávamos a pensar. Só porque se calhar uma ou duas competições não correram bem. Por exemplo, isto até vai poder parecer exagero, mas daqui, Não, destas gente, medalhas todas, olha aí. das medalhas todas, são 50, acho eu, uma coisa assim. Quase todas as competições que eu entro, eu fico no pódio. Por uma ou duas competições que se calhar não correm bem de todo, vai diminuir o valor das outras todas. Lá está a ideia que é de tanto trabalho que eu depositei ali e que valeu a pena porque deu resultados, só por uma competição ou outra que eu não correspondi à expectativa dos demais, vai diminuir o meu valor enquanto atleta só por causa dessas competições que não correram bem? Mas então, explica para mim qual seria o mindset correto para que, imagina, eu, Caio, eu sou gestor Uhum, e nós estamos no mesmo clube. Vamos criar uma situação hipotética aqui. E aconteceu isso que você está falando agora. Qual é o mindset que eu, como gestor, deveria ter na sua perspectiva? O que que eu deveria fazer? O que que eu poderia fazer? O que seria assim o mais adequado que eu fizesse diante de uma situação como essa? perceber, eh, a meu ver, a melhor hipótese seria seja gestor, treinador, seja o que for, perceber, ok, correu mal, e correu mal porquê? Não estavas num bom dia? Não estavas a sentir preparada para a competição?
estás com algum problema de alguma lesão ou estás com algum problema fora do judo, do que esteja a te encher a cabeça e que te deixe estressada, então não te consigas concentrar nas coisas como normalmente tu consegues, como é que tu estavas-te a sentir no dia? Ou seja, uma preocupação com o atleta. Primeiro, em me preocupar com o atleta que, por alguma razão, aquele foi o resultado. Porque a realidade é que nós não somos as máquinas que fazem a ideia ou constroem a ideia que a gente é. Não, a gente é um ser humano que tem dias Sim. maus, que tem dias maus, que tem outros problemas fora da vida enquanto atleta, enquanto profissional, que também afetam o nosso trabalho. Porque é muito difícil para a cabeça de qualquer pessoa estar constantemente a separar a vida pessoal de vida de trabalho, sendo que então no desporto é muito difícil, porque se a nossa mente está ocupada com outra coisa que nos está a estressar, a gente não pode simplesmente entrar em piloto automático, não é a mesma coisa do que estar no escritório e meter números no computador. Não é a mesma coisa que eu tenho de fazer um relatório, ou seja, baseado em factos que aconteceram. Não, a gente tem de responder àquilo no caso do judo, àquilo que o combate está a pedir. A gente é como se estivéssemos a jogar um jogo de xadrez, só que rápido. E com reações que têm de ser mesmo muito rápidas, uma tomada de decisão que não podemos fazer do género, agora vou ler aqui este livro e está bom. Não, tem de ser automático. E se a nossa cabeça não está lá, está em outro sítio, não vai dar, não funciona, não vai ter a mesma capacidade de resposta. Então, nós não vamos conseguir fazer um checkmate. Uau. Boa, boa. Por isso, como gestor, que obviamente vai querer ter resultados no clube para chamar a atenção de mais pessoas, para divulgar o trabalho, se quer isso, tem de preocupar-se primeiro com o atleta, de perceber o que é que lhe está a faltar naquele momento, o que é que se passa com ele, e também perceber, ok, tiveste apenas um mau dia, vamos ver os erros que cometeste durante a prova, vais rever com um olhar crítico, com o atleta, isso também é um ponto importante. Os atletas, a meu ver, precisam também saber ser críticos deles próprios, ou seja, não é só dar desculpas do género, não estava bem, pronto, aconteceu. Não estavas Sim. bem, mas também revê as coisas como deve ser. Tens de ser neutro. E para então melhorar, para trabalhar, fazer então mais investimento. Você. Pode terminar. Não, é isso. Ou seja, o trabalho dos gestores, treinadores, de pessoas que acompanham o atleta, é preocupar-se com os atletas, para que eles estejam bem, para ter os resultados que vão acabar por beneficiar todos. Isso que você falou agora foi bem interessante mesmo. Quando você falou o gestor deveria se preocupar em primeiro lugar com os atletas. Isso foi bem interessante porque conversando com pessoas que são gestores e técnicos e tal, eu particularmente vejo um mindset, digamos assim, de que já que imagina alguém na posição de gestor ou técnico, eu já forneço a melhor infraestrutura, então eu tenho o melhor dojo, tem ali um ginásio, então como se isso já fosse assim o mais do que suficiente para garantir
que o atleta tenha os melhores resultados, e é claro que o atleta tem que sim ser responsável, assumir a própria responsabilidade, mas isso que você falou foi bastante interessante, porque talvez, pensando agora, ter a melhor infraestrutura sem olhar direito, assim, com mais profundidade para o atleta, talvez não seja suficiente para a otimização de resultados. Se você E não não olha é. o atleta, talvez deixa lá e se for treinar, treinou, se não for treinar também tá ok. Tá lá, a estrutura tá lá. Então, de novo, é claro que o atleta tem que ser responsável pelo seu próprio treino, mas essa falta, muitas vezes, assim, que eu, já conversando com algumas pessoas, já comecei a notar, assim, essa falta de conexão, essa falta da relação profissional boa, assim, entre os atletas e o gestor, o treinador, talvez, até certo ponto, pelo menos, iniba ou prejudique os resultados. Faz sentido para você ou não? Sim, faz, porque é exatamente isso. Claro que se nos proporcionarem infraestruturas boas, melhores e melhores para que a gente tenha mais espaço, que a gente tenha mais condições de trabalho, é ótimo. E o atleta tem sim de ser responsável pelos atos, tem de ser disciplinado, tem de assumir o compromisso so, ah, também por estar a receber uma infraestrutura melhor. Mas a questão é, o que é que uma infraestrutura melhor vai trazer se o atleta depois não tem a mente para ganhar? Uhum. Se depois a relação entre os atletas daquele local, daquele clube, Sim, não onde tem uma for. boa relação e não sabem trabalhar juntos em equipa. Porque o desporto, o judo em si, é um desporto individual, mas a gente não pode treinar com a parede. Sim, Quer dizer, sim. eu gostava de ver alguém entrar em uma parede e derrubar a parede. E Aham. acho espetacular. Mas não funciona assim. Então, se entre atletas não houver uma boa relação de trabalho, é para esquecer. Se entre atleta e treinador não houver uma boa comunicação e um real entendimento das necessidades do atleta e o atleta respeitar as decisões do treinador, é para esquecer. Não se chega a lado nenhum. Se não houver uma boa comunicação entre as necessidades dos atletas e dos treinadores aos gestores, e os gestores não souberem responder às necessidades que estão a ser pedidas, é para esquecer, não vai lá. Porque lá está, ter um bom ginásio não significa que a gente vá ser melhor ou pior. Porque, aliás, até com os boiões de água de 7 litros, mete-se um em cada lado de um cabo de vassoura daqueles de madeira e pronto, e já está uma barra de spin feita. Um supino, sim. Então, na Ah, verdade, é uma integração, assim, porque, sim, é, o atleta tem que ser um indivíduo treinável também, né? Porque senão também fica difícil para um técnico, para o gestor, mas o gestor sim, também tem que dar ouvidos, assim, às demandas, necessidades do atleta e talvez não esperar que as coisas vão acontecer assim no automático. Tipo, eu já, não já... acontece de um dia para o outro. Não acontecem de um dia para o outro as coisas que às vezes nos são impostas. Porque lá está. E eu sempre também pensei muito nisto. Nós estamos a competir. Todas as pessoas que estão ali a competir estão a lutar pelo mesmo resultado. E eu não posso partir do princípio que eu também treino mais que toda a gente ali. Ou seja, eu gosto de pensar da seguinte maneira: aqui ninguém é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que ninguém. Uhum. Todos nós temos problemas, as miúdas da minha Desafios. categoria também têm desafios da vida delas, também têm namorados, também
têm pai, mãe, também fazem as necessidades dela como eu faço, e também têm maus dias. Mas aqui, se calhar, todas treinam tanto quanto eu, por isso eu não posso dar o braço a torcer a ninguém. Mas lá está. Se esta é a premissa, é normal que vai ser difícil obter-se resultados excelentes, que é aquilo que nos é expectativado do, do dia para a noite. Existe trabalho, exige muito trabalho, e às vezes, mesmo com muito trabalho, não se chega lá por várias razões. Sim. Por E agora. isso, por isso é isso que as pessoas que estão nos bastidores, que trabalham com o atleta, também têm que ter essa noção. Boa, boa, boa. E no teu ponto de vista, assim, então, eu não sou o teu treinador de judo, mas ao mesmo tempo eu faço a parte do treino mental. Uhum. Isso significa que existe uma relação profissional entre atleta, treinador, entre nós. E nesse sentido, eu gostaria de saber que características, que valores que você acredita que sejam importantes que eu tenha como um treinador. E aí você pode falar, eu estou a me citar como exemplo, mas no geral, assim, o que um treinador tem que ter em termos de características e tal, o que é importante para você que exista da minha parte, por exemplo, em relação a você, visto que, assim, geralmente, não é comum, assim, quando você está num clube, no judo especificamente, assim, o padrão que eu vejo no judo é você ficar, se depender, uma vida inteira no mesmo lugar. Então, ou você vai ter um relacionamento profissional por muito tempo, pelo menos, com as mesmas pessoas. Então, nesse sentido, já que nós estamos pensando num relacionamento a longo prazo, por exemplo, só um ciclo olímpico tem 4 anos. Então, o que você espera de mim? Aquilo que eu espero de um treinador é ele seja exigente, ou seja, ele vai sempre querer o mais de mim nos treinos, mas que também saiba ser compreensivo. Ou seja, que tenha exatamente o entendimento de que há dias que eu não vou estar no meu melhor, que o meu 100% daquele dia não é os 200 que eu costumo dar, é se calhar é só o 60 que eu posso dar, mas é o meu 100%, equivale ao meu 100% naquele dia em específico. E ser atento, lá está, às lesões. Ok, estás com esse toque aí, então nós vamos fazer um treino para tu não parares, mas tendo em conta esse toque que tu tens. E aquilo que eu acho melhor, o melhor que pode acontecer na relação entre treinador e atleta é que eles também sejam cúmplices, ou seja, é que se torna ali também meio que uma relação de amizade mesmo. E lá está, o treinador tem de saber ser exigente, mas também tem de saber ouvir o atleta, tem de ser compreensivo e ter a capacidade de fazer uma análise de forma a que consiga extrair o melhor do atleta. Ou seja, vamos imaginar o atleta como um diamante em bruto. Ou seja, ainda não está no formato que a gente normalmente conhece. O diamante vem dentro de uma rocha, normalmente, que até por fora é um bocadinho feia, mas o potencial está aí. És um diamante em bruto. E se o treinador não consegue começar a limar e a formar para o atleta ficar em forma de diamante,
não vai servir em nada ser um diamante em bruto, ter o potencial lá, porque não sabe depois como aplicá-lo. Já percebi. Então, um treinador tem de ter a capacidade de ajudar o atleta a meter o potencial todo dele em prática. Daí é necessário ser exigente e ser compreensivo, porque lá está, se for só exigente e o atleta cansar-se, perder a motivação, a ficar com lesões atrás de lesões que só o vão prejudicar, é deitar o potencial todo fora. Já percebi. Agora, Raquel, eu fiz essa pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta que eu tenho feito para todos, assim, e é uma pergunta, acho que é um pouco engraçada, eu acho, não tenho certeza, porque eu queria, assim, ter o poder de elementes para saber como que foi, porque eu fico imaginando, assim, você num dia, num sábado ou num domingo qualquer, aí você recebe, assim, uma mensagem, olha, vamos ter um treino mental a partir de agora. Eu não sei se foi assim, como é que foi, mas quando isso aconteceu, qual foi, assim, a tua primeira reação? Do tipo, como assim? Porque eu acho que deve ter sido muito do nada, eu não sei. Mas como é que foi a tua reação quando você soube que começaria a existir, a ter o treino mental no clube? Como que foi isso, a tua reação? Como é que você recebeu isso, essa informação? Não sei se posso dizer. Fiquei contente porque fiquei ok, estou a dar atenção a um assunto sério e que eu sempre achei importante. Até lá está, porque eu também quero seguir psicologia e sempre foi um assunto que me chamou bastante a atenção e que leio bastante e pesquiso. Mas na altura que eu recebi, eu fiquei também um bocado neutra, porque eu estava ocupada com as coisas do dia a dia, estava Sim. dizendo, ok, estou a estudar, tenho de acabar as coisas para a escola, não sei o quê, e de repente, perdão, e de repente olho assim para o telemóvel, treinos SUS mental. Ok, boa, bom. Então parece-me que depois vou descobrir sobre isto. É importante, sim. Fecha, volto a fazer as coisas da escola. Mas pronto, foi algo que eu fiquei logo com uma boa impressão e com uma coisa do género. Ok, vai ser bom. É bom para nós. Pronto, e depois eu aceitei ter as reuniões contigo, os treinos mental, e ao início fiquei assim meio na dúvida se, ok, será que desta maneira como a gente tem feito e como estamos a falar agora, vai ter resultado, vai funcionar? Pronto, tinha as minhas dúvidas, mas confiei que tu ias fazer um bom trabalho e também comecei logo a dar bem contigo, não foi assim nada de um estranho, não sei quem és. Então, e depois percebi que sim, que funciona, porque se calhar não da maneira convencional que a gente costuma brincar, dos jogos, boleta assim, conte-me todos os seus problemas. E com uma cara de julgamento do género. Que sensacional! Bem estereótipo mesmo, né? De profissional da saúde mental, né? Pronto. Mas sim, também uma relação mesmo de amizade e de que eu estou à vontade para confidenciar aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu acho importante de transmitir e de melhorar. Então, ao início fiquei feliz, mas foi uma reação meio neutra. Sim, Porque sim, lá é claro. estava ocupada com as coisas da vida, que eu não tinha opção. Eu tinha que fazer, ou senão, tchau, Rachel, as tuas notas vão cair. Pronto, e depois percebi que vale mesmo a pena logo nas primeiras sessões, porque
logo nas primeiras sessões, as coisas que eu senti que eu precisava de falar, tive espaço e o conforto para conseguir dizê-las e não sei, estava marreca com o peso nas costas que tinha e de repente, ai, agora já consigo respirar, esticar, Aham. já estou bem. Mas ô, Raquel, ok, você foi lá, a gente começou e tal, mas tem um detalhe que eu acho que é muito curioso, é muito importante que técnicos e gestores saibam, se forem por acaso implementar alguma coisa nesse sentido, porque você não só, digamos assim, deu a chance, vou experimentar, vou ver o que que é isso, mas Uhum. você ficou e com consistência. Então, existe uma grande diferença entre você começar uma coisa e seguir com ela por muito e muito tempo, com Uhum. consistência. Então, eu queria saber o que que pode ter contribuído para que nós estejamos falando agora, depois de um certo tempo aqui. Uhum. O que que contribui, no seu ponto de vista, num processo como esse, para que você quisesse ficar? Porque uma das coisas que eu falo onde quer que eu vá trabalhar é que esse tipo de trabalho que nós temos aqui tem que ser uma escolha do atleta. Nenhum Uhum. atleta pode ser obrigado a fazer esse trabalho. E, portanto, é uma decisão, é uma escolha. Certo. Então, o que que contribui para que você continue, além de decidir começar? Hum, É assim, isto é bastante pessoal, porque não sei como é que as pessoas podem também tomar de forma disciplinada, é uma questão de um treino mental, porque também sinto que às vezes as pessoas fazem isso por ou sentem necessidade naquele momento e depois sentem que já não precisam mais, então deixam de lá. Hum, para Sim. mim foi o facto mesmo de poder estar à vontade. Hum, Ou seja, não de encarar como, como é que eu hei de dizer isto? Ou seja, as pessoas têm bastante o estigma que se vais a um psicólogo, se precisas de ajuda com questões emocionais e de foro mental, neuropsiquiátrico, é porque és maluquinho. É esse o estigma. É esse o sim. estigma. Hum, pronto, mas eu acho que as pessoas deviam entender, e os atletas também, que não é por tu estares num psicólogo que tu és maluquinho. Não, é porque tu és um ser humano que necessita de cuidar de ti. Assim como fazemos consultas regulares no médico para ver se o nosso corpo está bem, se não estamos com nenhuma doença, se estamos a crescer de forma normal e saudável, nós precisamos de fazer o mesmo para a nossa mente. E para mim isso foi algo que ficou bastante claro. E depois o ambiente que também, neste caso que tu me trouxeste, foi um ambiente confortável para mim. Uhum. Ou seja, do género, ah, tenho aqui com um amigo do qual eu posso conversar, mas que sabe como me ajudar em termos mentais, de Sim, sim. arranjar soluções para os meus problemas de concentração, de sono, para me dar outra perspectiva que se calhar eu não estava a ter sobre determinado assunto. E isso tudo é importante e ter um ambiente confortável, ou seja, lá está, que as pessoas não sintam medo de ser julgadas, é o que faz ficar e querer permanecer. Obviamente que pronto, as pessoas também às vezes estão muito ocupadas É com, claro. com as correrias da vida e depois não é bem uma opção do género, não quero, é realmente não me está a dar jeito Não dá, ter. pronto. Pronto. É uma questão de horários. Pronto. Mas
lá está, se for um ambiente confortável, sem ter medo de ser julgado, de sentir que pelo menos eu posso desabafar, é muito melhor do que lá está, de ser aquela coisa, aquela imagem que nós temos de uma salinha com um sofá que tu deitas, desabafas e tem alguém a julgar-te. Isso que você está falando é sensacional, porque se a gente mantém, agora não é um fato, é apenas uma opinião minha, a minha percepção das coisas. Se a gente profissional, mantém esse formato que você estava falando assim, dificilmente vai existir uma identificação por parte dos atletas. Porque não é uma conversa, não é uma linguagem de performance, não é uma linguagem. Assim, a gente quer que os atletas se adaptem ao sistema de saúde, quando é o sistema de saúde que tem que se adaptar àquele grupo específico. Então, o formato que nós fazemos é um formato completamente diferente daquele modelo que você estava falando agora, né? Do tipo, pega lá a pranchetinha, o caderno, pega lá a caneta e pronto. Eu acho que, é claro, a gente tem que respeitar todas as abordagens, mas existe, se a gente continuar desse jeito, com esse modelo em que se olha muito para os problemas e para de pensar no aspecto positivo da mente, cara, esse estigma vai ficar para sempre. Então a gente tem que mudar o modelo, a gente tem que começar, a gente como profissional, e começar a pensar diferente acerca do que significa saúde mental. Mas isso não é uma prática, esse tipo de treino mental, ele não é uma prática consolidada em clubes e federações de judo. O que você acredita que podem ser barreiras? Por exemplo, você falou do estigma, que é uma barreira. Mas se você pensa em outras barreiras e também o que poderiam ser facilitadores de implementar programas de treino mental em clubes e organizações de judo. O que é barreira e o que é facilitador para você? Ok, então eu até vou colar aqui 2 canetas. Este verde vai ser os obstáculos e o rosa vai ser os facilitadores. Ok. Como obstáculo, a meu ver, para além do estigma todo que está em volta sobre a saúde mental e sobre o tratamento da mesma, é também a falta de organização de investimento que os clubes e as federações têm, ou seja, se calhar dão demasiado valor a certas situações que se esquecem de outro conjunto de parâmetros que são igualmente importantes. Ou seja, vamos voltar ao exemplo das infraestruturas. Podem-nos dar boas infraestruturas, mas se não nos dão depois boas condições de trabalho, no sentido de estar em um ambiente saudável, e ouvirem-nos enquanto ser humano e das nossas demandas que são necessárias para, no momento, a gente conseguir manter-se saudável, tanto de forma física quanto de forma mental, vai ser um obstáculo. Ou seja, se não tem um investimento bem organizado, por exemplo, como o governo lança um orçamento de 1000 e tal euros, reais, seja o que for, e depois há uma má distribuição. E depois para a cultura e por si o desporto vai uma percentagem muito pequena. Isso não é uma boa organização. E a cultura e o desporto para um país é bastante importante, porque traz desenvolvimento social, traz mais desenvolvimento até à economia, porque se o país ganha mais reconhecimento por projetos internos, o externo vem para o país, é atraído. Pronto, e no desporto, nesta questão, aplica-se a mesma situação. Aquilo que podia ser um facilitador é também mais atletas
darem a sua palavra, ou seja, imporem-se, dizerem, olha, eu não estou a sentir bem por isto, isto e isto, quero mudanças. Eu comprometo-me a continuar a fazer o meu trabalho, mas é necessário haver alguma mudança. Ou seja, e este impor dos atletas e a honestidade para serem ouvidos, fazerem-se ouvidos, acaba também por ser um obstáculo, ou seja, também é uma moeda de duas faces, porque se os atletas não fazem isto, em vez de estarem a facilitar, só estão a criar mais um obstáculo, Então, que eu é como... não darem a devida importância a eles próprios. Se eu fosse um gestor, eu não gostaria nada de perder atletas, que é aquilo que me dá o meu trabalho. Claro, Entende? totalmente. Então, para isso é necessário também saber ouvir, Uhum. porque se eu, enquanto gestor, necessito dos atletas para continuar a fazer o meu trabalho e para continuar a ter ali um lucro, mas depois desgasto-os e só meto expectativas e barreiras aos mesmos, eles perdem o interesse e vão para outro sítio. Ou deixam simplesmente de fazer aquilo. E eu fico como? Sim. Com zero. Existiu alguma coisa que nós tenhamos feito, pode ser técnica, pode ser alguma mudança de mindset, alguma coisa assim que lhe chamou mais atenção, que foi mais significativo para você ao longo desse processo? Existiu assim alguma coisa que tenha te chamado mais atenção? Várias chamaram a atenção, mas eu acho que aquela que me marcou um bocado mais e que fez-me pensar em bastantes coisas do dia a dia foi quando nós falámos de palavras empoderadoras Ah, sim, lembro disso. e também que como é que tu disseste aquilo de uma forma muito bonita na altura, só que eu não sei se tenho a capacidade de reproduzir agora. Que era nós não somos aquilo que perspectivam em nós e também os nossos pensamentos não somos nós, ou seja, Uhum. era aquela situação do comboio a passar, Ah, ser os sim. pensamentos e nós não os sermos, ou seja, a nossa mente estarmos a ver aquilo de uma forma distante. Esses dois tópicos para mim foram, acho que os que marcaram mais. Porque a gente, quando está a falar e utiliza uma linguagem pouco empoderadora, às vezes a gente nem nota, nem repara, vir algo tão natural e tão comum que não, para nós parece que não faz a diferença. Se do género estarmos no treino e pedirem-nos para fazer um exercício ou para experimentarmos uma técnica que a gente não costuma fazer, ou seja, não é uma das nossas soluções, e a gente ficar assim, isto é tão difícil, eu acho que não consigo, acho que isto não está a correr bem. E isto aos poucos até só faz as coisas correrem pior, Ou porque a gente seja, já nem acredita que a gente vai conseguir fazer. é a linguagem, né? É o poder da linguagem, do que nós falamos para nós mesmos e como é que a gente se comunica conosco, né? Exato. É Sim. isso, e depois a questão dos pensamentos, de nós não sermos aquilo que nós pensamos e aquilo que as pessoas perspectivam em nós, também achei interessante porque isso meio que faz voltar à conversa que estávamos a ter ainda há bocado, dos resultados e dos atletas serem uma máquina. Quando a gente perde em algum torneio, então quando é algo importante que a gente atribui bastante valor, ficamos tristes, ficamos frustrados e é normal haver momentos em que temos pensamentos não tão positivos sobre a nossa carreira, sobre os Uhum. treinos, sobre aquilo que estamos a fazer, que nos questionamos muitas das vezes do género, será que isto vale a pena?
Ah, e é importante saber, lá está, era aquilo que eu estava a querer dizer também com o ser frio, Sim, de não deixar que esses pensamentos se tornem naquilo que nós realmente acreditamos, ou seja, não deixar só os pensamentos passarem. É normal ter momentos de frustração, ter momentos de dúvida, sim, é normal. Aquilo que não pode depois acontecer é nós tornarmos nessa frustração e nessa dúvida. sim. Para mim, essa técnica de você se dissociar dos pensamentos, para mim, é uma das técnicas mais poderosas que um atleta poderia desenvolver a título de treino mental. Se você for capaz de perceber que nós, como você falou, que nós não somos os nossos pensamentos e que o cérebro tem esse potencial, digamos assim, de projetar espontaneamente pensamentos e a gente não fazer desses pensamentos a nossa identidade, isso é treinável também, não é só informação bruta, é Sim. treinável. Se você consegue desenvolver isso, para mim, é 50% do caminho andado já. Porque, para mim, isso que você falou agora é uma das coisas mais poderosas que alguém, não só judoca, atleta e tal, para qualquer coisa. É uma das coisas mais poderosas que a gente pode desenvolver a título mental. Então, Uhum. o que você falou agora, assim, foi sensacional. Então, para a gente seguir aqui para esses momentos finais aqui, eu gostaria que você imaginasse que você está à frente de gestores de clubes e federações do mundo todo. Você tem a chance de mudar essa questão de como a mente é abordada especificamente no contexto do judo. Você tem a chance de, com a tua palavra, a gente está falando de linguagem, né? Com o poder da tua palavra, você tem a chance de mudar as coisas para melhor, de modo que todos os judocas do mundo inteiro sejam beneficiados. Como é que você buscaria convencer gestores a... Gente, isso aqui é importante, é sério, vamos dar atenção a isso agora. Como é que você faria? Como é que você abordaria isso? Como é que você chegaria para Uhum. gestores e buscaria convencê-los a implementar o treino mental nos clubes e federações no contexto global? A mensagem que eu gostaria de deixar é: os atletas importam mais do que as medalhas que eles trazem. Porque sem os atletas não existem medalhas para trazer para lado nenhum. E para eles conseguirem resultados que sejam visíveis e que trazem bastante mérito, bastante alegria, não só para o atleta em si, mas para todo o núcleo que o rodeia, é necessário que ele tenha um acompanhamento também de honra de primeiro lugar. É necessário que ele tenha a mente saudável, é necessário que ele tenha o corpo saudável e é necessário que ele tenha um equilíbrio com uma vida que qualquer um possa ter. Ele precisa de ter disciplina, precisa de ter compromisso, mas também precisa de acompanhamento que o ajude a ser disciplinado e a manter o compromisso a que ele se propôs. Mas nada é mais importante do que a integridade física e mental do atleta, porque o atleta trabalha com o corpo que tem e com a mente dele. Por isso, como é que é suposto fazer lucro, fazer visibilidade, se nem do corpo, do meio de trabalho dos atletas conseguem cuidar? E acho que deixava assim esta questão em aberta para pensarem mesmo. Porque a questão é exatamente esta: os atletas trabalham com o corpo e com a mente que têm, é o nosso meio de trabalho.
uns se calhar que têm atributos melhores, outros que mesmo com as dificuldades que tenham, continuam a trabalhar para conseguirem Uhum. chegar longe. E se há apoios para tanta coisa, porque é que algo tão importante que comanda o nosso corpo não é mais ouvido e não é mais não é tratado de melhor forma, não é considerado tão importante quanto o resto. Boa. E é isso que eu gostaria de deixar de mensagem. Gosto bastante quando eu fico a contar quantas expressões utilizas. Sim, Do género, Caio, português de Portugal também é fixe. sim, E sim. quando te parece que lembras-te e depois tentas utilizar exatamente o fixe, como fizeste no início da nossa conversa de hoje, vai ser fixe. Só que nota-se que ainda não é algo natural. Não, mas Oh, mas é linguagem, né, meu? A gente tem que adaptar a linguagem. O meu trabalho é linguagem. tens de treinar a linguagem. Tem que ter na linguagem. Não, mas, gente, eu vou fazer o meia-culpa aqui. Ela falou isso porque de 10 frases que eu falo, 11 são expressões. E aí fica difícil mesmo, né? Fica complicado. Eu Mas gosto é de pensar, engraçado. gosto de pensar que tu estás-me a trazer cultura. Não, mas aí fica difícil, fica complicado. Ela tem razão, gente. Ela tem razão, ela tem razão. Ela tem... Agora há pouco você estava falando do diamante bruto lá, então vamos lapidando esse diamante também da linguagem. É, Raquel, muito, muito obrigado. Essa nossa conversa aqui ficou incrível, incrível. Eu espero que essa conversa inspire outros judocas, atletas, e também que técnicos, gestores que porventura assistirem, ouçam e, se for necessário, repensem certas coisas, que possam talvez pensar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes. E talvez isso mude a forma como as coisas são conduzidas, e eu faço esse convite para você que é gestor, que é administrador de um clube, federação, organização de judô, a implementar programas de treinamento mental nas suas organizações, porque isso vai beneficiar a todos. Raquel, muito, muito, muito obrigado, viu? obrigada. Eu gostei bastante de poder contribuir. Bem, espero que os meus 18 aninhos sirvam para alguma coisa. Ah, mas gostei bastante de poder ter a oportunidade de responder e dar a minha visão. E espero que realmente, aos poucos e poucos, estas partidas possam fazer sim a diferença no ambiente desportivo, neste caso mais voltado para o judo, e espero que toda a gente tenha gostado e que tenha sido bastante clara na informação que quis passar. Boa, gente. Então, ó, como é de costume, se inscrevam aí no canal e forte abraço. Assistam as outras entrevistas aí também. Tchau!